Olá pessoal, então nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre algumas dicas que são bem legais sobre instrumentação cirúrgica. Tá? Então a intenção desse vídeo não é ensinar vocês a instrumentar, não é ensinar vocês a montar uma mesa. Tá? Não é mostrar para vocês quais são os instrumentos cirúrgicos. Isso tudo tem nos livros, isso tem no material anexo que está disponível aqui no curso. Então, essa parte não é o que eu vou abordar agora. O que eu vou mostrar para vocês é algo simples, só que ajuda muito a vocês se virarem no momento que vocês tiverem que instrumentar. Tá? Então, dentro dessas super dicas, o principal motivo delas é para justamente vocês não caírem em enrascada. Tá? Então, porque o que vai acontecer se vocês chegarem, né, para instrumentar numa cirurgia que vocês não conheçam, num serviço que vocês não conhecem bem, numa equipe, né, que vocês ainda não conhecem, vocês vão abrir uma caixa, né, de instrumentais e vão ter uma surpresa. Tá? Então, o motivo, né, de você saber instrumentar é porque você nunca sabe quando que você vai ser chamado para instrumentar. Então, uma coisa é você estar fazendo um estágio e dentro desse estágio você já está com a função designada como um instrumentador para aquela semana, para aquele dia ou para aquela cirurgia. Mas muitas vezes, né, você não está designado e você está observando, né, o que está acontecendo dentro do centro cirúrgico e tal, e de repente, por uma necessidade do serviço, vai ser pedido para quem estiver perto, para quem estiver, né, minimamente habilitado a instrumentar. Tá? Então, nada melhor que você se prontificar e fazer essa instrumentação. Só que daí para fazer essa instrumentação você tem que ter as habilidades, né, mínimas necessárias, né, para que você consiga ajudar a cirurgia. E sendo bem claro, né, ajudar mais do que atrapalhar. E atrapalhar só vai acontecer se você tiver despreparado. E não é essa a ideia, porque o essencial da instrumentação vocês conseguem pegar com bastante facilidade, né? Porque a partir do momento, né, então que vocês já entraram na sala, né, e vão instrumentar, vocês vão ter acesso a uma caixa cirúrgica desse tipo, tá? Então é assim, desse jeito aqui, nessa aparente, né, bagunça, que vocês vão ter que identificar os instrumentos e vão ter que montar a sua mesa. O que é bem importante, né, que vocês saibam, que na maioria das cirurgias a caixa é uma caixa padrão e ela tem muito mais materiais do que efetivamente serão usados na cirurgia. Normalmente as caixas são montadas, né, de uma forma que os materiais que são para ser utilizados, né, de primeiro na montagem da mesa, eles estão mais superficiais. Então vocês podem ver que essas pinças aqui que eu estou mostrando são as pinças, né, de bacaus para apreensão dos campos. Tá? E todas elas, né, todas as que estão na caixa, elas estão presas por uma outra pinça, por um bacaus aqui, que está atravessando um dos anéis das pinças. Tá? Então isso é uma forma de organização. Então, identifiquem essas características, né, na caixa de materiais de vocês. Pode ter o material todo solto? Até pode, mas não é o comum. Normalmente eles são organizados em forma de conjuntos. E aqui, né, vocês vejam, né, todas as bacaus no meio dessas centenas, né, de pinças. E aqui do lado, tá? Então, com esse outro tipo, aqui é um arame de organização, né, das pinças, também preso pelos anéis. Aqui vocês têm
as pinças de Kelly, de Criley, de Kosher, né? Então elas estão aqui presas junto. E assim vai. Se vocês forem ver as pinças anatômicas, parece que está tudo desorganizado, mas todas as pinças anatômicas estão postas juntas aqui no canto. E as tesouras estão postas aqui em cima. Tá? Então é uma aparente desorganização, mas que quando vocês têm contato, né, direto, né, com essa caixa, vocês vão conseguir identificar os materiais e montar a mesa de uma forma mais rápida e organizada. Tá? Quando vocês vão se preparar para a cirurgia, essa antecipação é uma palavra-chave que é essencial que vocês saibam e que vocês usem a seu favor. O que quer dizer essa antecipação? Vocês precisam se programar antes que a cirurgia comece. Como? Vocês precisam conhecer antecipadamente qual que é a cirurgia que vai ser realizada. Então, se vocês vão entrar numa cirurgia de apendicectomia, o preparo da mesa é diferente de, por exemplo, vocês fazerem o preparo da mesa para uma colicistectomia, por exemplo, ou para uma colectomia. Então, a quantidade de materiais, a disposição dos materiais, os passos da cirurgia são completamente, né, diferentes, e isso, né, vocês precisam estar preparados, né, antes que a cirurgia comece. Então, para cada tipo de cirurgia tem uma forma, né, de você montar a mesa. Existe a forma geral? Sim. Na dúvida, coloque tudo na mesa. Tá? Então monte a mesa da forma mais completa possível. Só que só montar a mesa não resolve o problema, porque à medida que o cirurgião vai pedindo os instrumentos, vocês têm que conseguir se localizar na mesa, onde que estão esses instrumentos. E se vocês conhecem, né, os passos da cirurgia, a técnica de cada procedimento, você já pode se antecipar quanto à escolha do material que o cirurgião vai usar e aos passos, né, da cirurgia em si. Então, em que momento que eu vou precisar fazer uma ligadura? Em que momento que eu vou usar um grampeador endoscópico? Em que momento que eu vou usar um fio na mão para ligadura? Em que momento que eu vou usar um fio agulhado? Em que momento que eu vou fazer a anastomose? Então, esses tempos cirúrgicos é muito importante, né, que vocês estudem antes do procedimento. Mas se vocês são pegos de surpresa, claro, não dá para ter tudo isso em mente. Mas se vocês já sabem, né, a programação de cirurgia, a cirurgia que vai ser feita no dia seguinte, etc., estudem a técnica da cirurgia, estudem como que vai ser os passos, né, da cirurgia, para que daí você já identifique os instrumentos que vão ser necessários e que possa se antecipar, né, no momento de oferecer, né, de passar esses instrumentos, né, para o cirurgião, né, para a equipe cirúrgica. Tá? Então, essa antecipação e o conhecimento da técnica e dos passos da cirurgia são fundamentais, né, para que vocês se saiam bem, né, e causem uma boa impressão. Uma outra coisa que é muito importante é que o instrumentador, ou quem vai instrumentar, ele tem que começar a se preparar bem cedo, ou seja, ele é o primeiro a se paramentar, ele é o primeiro a ter contato, né, com a mesa cirúrgica, justamente porque demora, né? Demora um certo tempo para você conseguir organizar os materiais, para você conseguir se localizar, se entender e organizar o seu espaço. Então, quanto mais cedo você começar, melhor. E qual que é o melhor momento? Assim que o paciente começa a ser monitorizado na sala. Né? Então, você já percebeu o que está acontecendo, o paciente começa a ser monitorizado, vai ser iniciada a indução da anestesia, então já vá se escovar, já vá se preparar, já vá se paramentar, para que daí você possa montar a mesa. E reforçando, né, sempre quem vai instrumentar é a primeira pessoa da equipe que vai se paramentar, certo?
De dica também, tudo aquilo que exija, né, alguma montagem, seja um afastador, seja o próprio bisturi, vocês já montem isso logo no início da cirurgia. Então, por exemplo, se é uma cirurgia grande, uma laparotomia, etc., você já sabe, né, minimamente, né, qual é a lâmina de bisturi, né, que você vai utilizar, né, vocês viram, né, nas aulas, né, do curso tal. Então já montem, já identifiquem o cabo correto, a lâmina correta e montem, né, o bisturi logo no início do procedimento, porque na hora da pressa, muitas vezes vocês daí não conseguem seguir os passos, né, corretos, né, da montagem, vocês podem acabar se atrapalhando e às vezes até se ferindo por ter que fazer algo às pressas. Então tudo que precisar de montagem, né, já façam logo no início. Tá? Logo no início do procedimento. Tá? Uma outra dica que é muito importante e é fundamental, principalmente nas cirurgias, né, que são mais longas, é que você precisa manter a mesa organizada durante a cirurgia. Por que isso? É óbvio, né? Se você, cada instrumento que você pega novamente da equipe, se só deixa em cima da mesa sobre os outros instrumentos, na hora que você precisar, vai ter uma confusão tão grande em cima da mesa que você não consegue achar um instrumento. Então, essa bagunça atrapalha muito o andar da cirurgia. Então, da forma como começa a cirurgia, a mesa no início da cirurgia, é o jeito que ela deve terminar. Tá? Então ela precisa estar bem organizada durante todo o procedimento, certo? Então, por exemplo, formas, né, de se organizar a mesa, por exemplo, é essa aqui, os instrumentos que vão ser mais usados, as pinças que vão ser mais usadas, né, minimamente, você já coloca numa posição. Aqui eu estou usando uma compressa, né, para a exposição, né, das pinças. Vocês vejam que existem várias, né, pinças diferentes até nesse conjunto, porque já era uma cirurgia que a gente sabe quais são os materiais que vão ser usados, a gente só precisa desses aqui e daí eles ficam dispostos desse jeito mais organizado. Facilita bastante, né, você pegar os instrumentos, né, desse jeito. Você pode separar em blocos de instrumentos, né, com várias compressas, né, dispostas dessa forma. Então, em que, por exemplo, eu só coloque várias pinças Kelly em uma dessas compressas, em outra compressa eu coloco as Alice, em outra compressa eu posso colocar as pinças de mixter, etc. Então, separadas em vários blocos para que, a partir do momento que você visualize a mesa, você já consiga identificar esses instrumentos e você rapidamente identificando esses instrumentos, você não perde tempo na hora de passar esses instrumentos, né, para quem está operando. Tá? Então, essa organização aqui ela é bem importante. Existem, né, algumas mesas que têm suportes para você deixar as pinças penduradas pelo anel. Então isso depende de serviço para serviço. Se for usada a mesa de maio, né, como essa aqui, é uma das formas de você deixar os materiais expostos que facilita bastante, né, a identificação do instrumento e a passagem deles, né, para o cirurgião. Tá? E, novamente, vocês devem prestar muita atenção no que está acontecendo na cirurgia, os passos da cirurgia. Então, o instrumentador ele fica essencialmente com um olho na mesa e um olho no campo cirúrgico, tá? Então, por que isso? Porque a partir do momento que você veja o que está acontecendo na cirurgia, você sabe o que material que você vai precisar, então você consegue se antecipar. Se você está vendo a cirurgia, você identifica que teve uma ruptura de um vaso e que ele vai precisar ser ligado, então você sabe que você provavelmente vai precisar de uma Kelly
uma Kelly mais curta ou uma Kelly mais longa, dependendo da profundidade do campo, e daí, se você está acompanhando a cirurgia, você sabe qual instrumento passar. Então, por exemplo, se você não está acompanhando e tem essa necessidade, né, de uma pinça hemostática, né, de uma Kelly, para conter uma hemorragia, e o campo é bem profundo, e você vai pegar a primeira Kelly que você vê, que normalmente são as mais curtas, não serve para aquilo, porque ela não chega na profundidade do campo que é necessária. Então, se você está acompanhando a cirurgia e acontece isso, você sabe até o tamanho daquele que você vai precisar para conseguir contornar essa hemorragia, por exemplo, certo? Então, prestar atenção na cirurgia e se reconhecer na mesa, reconhecer os campos da mesa, né, as regiões onde estão os instrumentos, né, e aonde cada instrumento está, isso é fundamental para que você consiga seguir bem o papel de instrumentador, certo? Nessa parte da antecipação, por exemplo, a questão dos fios que vão ser utilizados. Então, isso até no começo da cirurgia, você já pode, se você já conhece a cirurgia, tudo bem. Agora, se você não conhece, você pode perguntar quais fios que vão ser usados e você pode até já deixá-los montados. Então, no caso de estar chegando próximo, né, do final da cirurgia, você já sabe, né, que você vai precisar dos fios que vão ser utilizados para sutura de pele. Então, nesse caso aqui, né, tem um fio de monocrio 4 zeros já montado no porta-agulhas na posição correta, para que no momento que for iniciada nessa parte da sutura, eu só entrego o porta-agulhas já montado, né, para o cirurgião, certo? Então, isso é muito importante. Então, os fios vocês já podem deixar na mesa, os fios de algodão de ligadura já deixem presos na mesa, e conforme os passos vão se seguindo, né, você já monta ou os fios apropriados para aquele momento, e se é possível se antecipar, já deixa eles montados, né, antecipadamente. Tá? Isso é bem importante. Outra dica aí que na verdade é uma obrigação, né? O instrumentador ele precisa fazer a contagem das compressas e das gases, certo? Então, nesse sentido, a organização é fundamental. Então, toda a compressa, né, que vai para o paciente precisa voltar para o instrumentador. Tá? Então, tanto as compressas quanto as gases, elas precisam ser contadas, e é função do instrumentador fazer esse controle, certo? Então, não tem problema você perguntar durante a cirurgia se ainda tem uma compressa em campo, se foi usada uma compressa, né, dentro da cavidade, etc., para que justamente a chance, né, de que essa compressa não volte seja reduzida a zero, certo? Então esse é um ponto, é um papel muito importante, né, do instrumentador. E também o que é fundamental, é uma dica bem importante, é todo o material ou tudo que vai para o paciente precisa voltar para o instrumentador. Existem algumas equipes ou algumas situações em que, até pelo tipo do procedimento, você entrega uma pinça para o cirurgião, ele usa aquela pinça e, ao invés de ele devolver para o instrumentador, ele acaba deixando na cabeceira, sobre a cabeça do paciente ou sobre o campo cirúrgico, etc., em algum local que está de mais fácil acesso para o cirurgião, mas que está longe do controle do instrumentador. Então, isso precisa ficar monitorando. E caso perceba, né, que isso está acontecendo, é bem importante, né, que você converse, né, com o cirurgião e peça as pinças de volta. Primeiro, porque pode precisar dessas pinças e de forma organizada o instrumentador que está habilitado para manter essa organização, né, do material, e depois também para manter o material limpo, certo? Então, depois do uso, é importante, né, que o material seja limpo no meio da cirurgia, porque, por exemplo, você não vai passar uma pinça, né, já com crosta de sangue coagulado na ponta, ou com cautério, né, com crosta na ponta também, né? Então isso tudo precisa ser repassado novamente para
o instrumentador para que ele mantenha sempre o material limpo e organizado, certo? E também, claro, nunca deixar com que algum material tenha o risco mínimo de permanecer no paciente, certo? Então esse controle é feito pelo instrumentador. Resumindo, então, sobre essas dicas, né, de instrumentação. Acho que o mais. Acho que seriam, né, dois pontos, né, que são fundamentais, né, para que você se dê bem, né, na instrumentação. Primeiro é a questão da organização. Tá? É uma característica do instrumentador ser organizado. Então ele precisa manter a mesa organizada e sempre de olho nos tempos da cirurgia. E a segunda dica fundamental é aquela da antecipação. Certo? Então, quando você sabe antecipadamente o que vai acontecer, os passos da cirurgia, você sabe o material que vai precisar e você vai passar o material correto no momento correto. Certo, então, pessoal. Então, por hoje é isso e até breve.